Oficialmente agora, bom dia. Vamos dar início aqui à nossa sessão de tirar dúvidas sobre primeira lei de Mendel, né? Então, do formulário tem 3 dúvidas. É que a primeira não é uma dúvida. A primeira, professor, você poderia disponibilizar os slides da aula bônus de meiose? Disponível. Eu demorei um pouquinho aquele dia. Eu coloquei ela, acho que no fim da tarde. Tá lá no E-Disciplinas, o link para vocês, tá bom? Tem mais detalhadinha do funcionamento em humanos, tá bom? Não sei se alguém já assistiu ou se alguém, se vocês estão assistindo um monte de aula, assistir mais uma aí, a aula bônus, né? O cara acha que vocês estão ganhando um brinde, né? Aula bônus. Vamos lá. Próxima dúvida. O que diferencia um alelo de outro molecularmente? Se for base nitrogenada, não será outro gene? Ó, pessoal, vamos lá. Aqui é uma dúvida que é muito comum, que a gente escuta sempre, e é uma confusão que ela acontece assim numa frequência que vocês não imaginam, tá? Vamos lá. Um gene, ele é um trecho do DNA, tá certo? Que ele vai ser responsável por codificar uma proteína, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai ter. Vou falar de uma maneira genérica, muitas vezes isso está envolvido em diversas cascatas, tá bom? Mas a gente vai ter um gene que vai codificar para a cor do cabelo, um gene que vai codificar. Então, e aí, né, veja, a característica que esse gene mexe, ela está relacionada, a proteína que ele gera está relacionada com uma característica. Repare, então, estou falando o gene para cor de cabelo, o gene para calvície, o gene para níveis de testosterona, tá certo? Agora, o que vai acontecer? Alelos, estão quebrando tudo aqui no prédio, no apartamento do lado, tá? Se vocês ouvirem muito barulho, não se incomodem, não. Vamos voltar aqui, então. Ó, alelos, então, já é uma coisinha um pouquinho diferente. Os alelos são as variáveis dentro de um mesmo gene, tá certo? Então, veja, a gente vai ter o alelo que é responsável, o alelo, dentro de um gene, você tem o alelo responsável para a cor do cabelo A, para a cor do cabelo B. Tem o gene responsável para calvície e o gene responsável para não calvície, tá certo? Então, são cópias ligeiramente diferentes de um mesmo gene, tá certo? E onde vai estar a diferença entre esses alelos? É justamente na sequência de bases nitrogenadas que a gente vai ter ali que vão codificar proteínas levemente diferentes, tá bom? Então, vou dar um exemplo bem atual, bem que a gente está vendo agora. O que são essas milhares de variantes do Covid, do coronavírus que a gente tem visto ultimamente? Nada mais são do que proteínas do capsídeo ali, muitas vezes até a própria proteína spike que ele usa para entrar nas células e tudo mais, que, como o vírus tem uma taxa de replicação muito grande, essas mutações se acumulam numa velocidade extraordinariamente alta, gerando diversas variáveis nas diferentes proteínas. A maior parte dessas mutações, elas são deletérias. Então, vamos supor, vocês, vocês tiveram com o Luiz já? Transcrição, tradução? Sim, né? Sim ou não? Chat, por favor. Sim, ótimo. Então, veja, vocês se lembram então que para a produção das proteínas, nós temos as trincas de bases nitrogenadas no RNA mensageiro, tá certo?
E mutações na primeiro par de base da trinca geralmente muda o aminoácido, no segundo com uma frequência um pouco menor, no terceiro quase uma frequência ainda menor, tá certo? Se você tiver mutações, principalmente nos dois primeiros pares de base, e isso trocar o aminoácido daquela proteína, isso pode gerar mutações que vão tornar aquela proteína inútil para o que ela se propunha. Então, vamos supor, você tem lá um aminoácido que é de carga negativa. E, por um acaso, a mutação troca ele por um aminoácido que é de carga positiva, você percebe que isso já muda com as forças elétricas que vão atuar no dobramento da proteína. Então, se você. E proteína trabalha no esquema de chave e fechadura, tá certo? Encaixa e põe em funcionamento. O sítio ativo encaixa e funciona. O sítio ativo não encaixou, ela perde a função. A maior parte dessas mutações, elas são aleatórias. Elas são deletérias, tá certo? Ou seja, mudou, ele faz uma proteína que funciona pior do que a original. Eventualmente, isso gera uma proteína que funciona melhor do que a proteína atual, tá certo? Então, o que vai acontecer é que nos momentos aí de seleção natural, essa proteína que funciona melhor, a população desse tipo de vírus tende a aumentar. E é o que a gente observou quando teve, no fim do ano passado, tá certo? A gente tinha uma queda dos números de infecções, mesmo com tudo aberto aqui em São Paulo, a vida estava basicamente normal, né? A diferença é que a gente estava de máscara, álcool em gel e tentando ficar um pouco longe das pessoas. Teve, obviamente, os problemas de aglomerações, de fim de ano e tudo mais, mas junto com isso chegou a variante de Manaus. Eles mudaram o nome, acho que é Delta hoje, se eu não me engano. Eu não decorei os nomes os novos nomes das variantes, mas veja, o que acontece é que a variante de Manaus, ela é muito mais virulenta. E aí você tem um pico de novo que a gente está sofrendo até agora. Já são aí 6 meses de cacetada todos os dias. Então, assim, os diferentes alelos são cópias ligeiramente diferentes de um mesmo gene que vão fazer proteínas distintas, tá bem? Então, nesse sentido, é assim que nasce, por exemplo, toda a variabilidade genética que a gente tem em termos de diferentes características para uma diferentes padrões para uma mesma característica. Lembre lá da nossa aulinha agora, ervilha amarela e ervilha verde. Tem um gene que é responsável pela cor da ervilha e um alelo que gera o amarelo e um alelo que gera o verde. Diz, Luiz. É, bom dia, professor. Bom dia, querido. Mesmo nesse sentido que você estava falando, por causa da deleção que a gente consegue ver, por exemplo, na eletroforese, a diferença entre um alelo e outro? Não necessariamente, não necessariamente. Depende um pouquinho de que tipo de análise que você vai fazer. Por exemplo, se você estiver fazendo uma eletroforese de proteínas, aí vai mexer, vai estar, ela é um pouco menos sensível, tá bem? Porque ela vai depender de que os aminoácidos mudem levemente a carga da proteína. Então, se você Hum, trocou um aminoácido positivo por um negativo, um positivo por um neutro, ou algo assim. Então, quando você aplicar o campo elétrico, quem é mais negativo vai correr mais rápido, quem é médio vai correr no meio, quem é menos vai correr mais devagar, tá certo? Se você estiver fazendo uma eletroforese simples, por exemplo, para identificar alelos que têm tamanhos ligeiramente diferentes, sei lá, 5, 10 pares de base a mais ou a menos, aí você vai pensar não pela eletronegatividade, porque o DNA ele é sempre de carga negativa, tá certo? Mas pelo o tamanho do fragmento, ele passa pela malha com velocidades distintas. Os fragmentos menores passam mais rápido, os fragmentos maiores demoram um pouco mais para passar pela malha do gel, tá? Agora, se a gente estiver falando de alelos que têm exatamente o mesmo tamanho, o mesmo número de pares de base, aí você só consegue fazer a diferenciação deles fazendo o sequenciamento e alinhando as duas sequências, né? Então aí você vai entendi. achar os polimorfismos pontuais.
Obrigado, Certo? professor. Ficou claro? Uhum. Tá bom. Deu para entender, gente, a diferença entre gene e alelo? Que é uma coisa importante, porque assim, daqui para frente, é, esses conceitos eles vão chover, né? Na disciplina pós essa daqui, que é a hora que vocês vão botar a mão na massa mesmo, né? Lá em genética molecular, não me lembro mais o nome da disciplina, não é na genética 2. É, esse tipo de conceito tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Genes e alelos, tá bom? É bem importante isso. Então tá. Vou passar para a próxima dúvida. Professor, no slide 23, o senhor, vocês chamam de senhor? Deixa eu fazer um parênteses. Vocês me chamam de senhor, eu me sinto um velho, um velhinho. Tá certo? A barba tá ficando branca, o cabelo tá acabando, tá tudo certo, mas juro, eu me sinto um senhorzinho. Mas vamos voltar para a pergunta. Professor, no slide 23, você fala que a meiose é responsável pela separação dos alelos. No entanto, considerando o processo de crossing over, a taxa de mutação tem algum valor relevante que pode interferir nos genes estudados por Mendel? É uma boa pergunta. A gente vai fazer as simulações disso lá quando a gente for trabalhar com genética de populações, nas duas últimas aulas do semestre, tá bom? Mas, assim, veja, novos alelos, eles só vão surgir, ou não só, tá? Mas eles vão surgir quase na sua totalidade por mutações, tá bem? Então, suponha lá que você tem, na hora da replicação ali do DNA, antes de você fazer a primeira etapa da meiose, tá certo? Então, vamos lá. A meiose, ela não é um ciclo, mas ela é um processo que acontece uma vez só, mas de qualquer maneira ela passa, né? A célula está ali em G0, ela entra em G1, cresce, duplica o DNA ali na síntese, no mesmíssimo mecanismo de duplicação de DNA que a gente viu para mitose, tá certo? Tem a fase de G2 e aí vai entrar na meiose. A duplicação do DNA durante aquela fase, ela está sujeita a erros, tá certo? O DNA ele tem aí uma taxa de erro, se não me engano, é de um nucleotídeo a cada bilhão de pares de base que ela incorpora, tá certo? Muito devido quando a DNA polimerase passa, ela tem uma eficiência muito grande, mas aí vocês já tiveram reparo, mutação em reparo, ou é comigo mutação em reparo? Não sei. Bom, de qualquer maneira, se não tiver agora, eu montei daqui a pouco. Mas a DNA polimerase, quando ela passa, ela tem ela própria um mecanismo de revisão, onde ela verifica se o nucleotídeo incorporado foi um nucleotídeo correto. Quando não é, ela própria troca, tá certo? E depois o que acontece é que logo em seguida, quando acaba a duplicação, que a DNA polimerase passa duplicando a fita, você tem outras enzimas de revisão da duplicação que vão excisar as bases mal pareadas e trocar elas por uma base correta, tá certo? Então, esses mecanismos de revisão, eles fazem com que a taxa de mutação seja de um erro a cada bilhão de pares de bases incorporadas. Se a gente tem aproximadamente 3 bilhões de pares de base no nosso genoma, isso quer dizer que toda vez que você duplica a célula, você tem, em média, 3 novos nucleotídeos diferentes adicionados ali. Tá certo? Então, veja, se você tem 3 novos nucleotídeos, isso, obviamente, você tem que levar em consideração a quantidade de DNA não codificante que a gente tem no nosso genoma, que é enorme e tudo mais, mas se por um acaso essa mutação acontecer exatamente no meio de um gene, e esse gene, pensando aí, chamando, né, os diferentes alelos das cópias que produzem proteínas diferentes, e essa mutação acontecer na trinca ali e mudar o aminoácido, sim, você tem
a mutação tendo um papel importante no surgimento de novos alelos. Mas veja, você tem 3 nucleotídeos por duplicação daquele DNA que vão ser mutados. Você tem quase 80% do DNA humano que é DNA não codificante, ou seja, 80% das vezes de chance desses 3 nucleotídeos, dessas mudanças erradas, acontecerem em lugares que elas não vão fazer a menor diferença se aconteceu ou não. Então, quando a gente está brincando com a parte da meiose, é bastante seguro que a gente assuma que os alelos que você tem ali, eles vão migrar do jeito que eles são. Ah, professor, pode acontecer? Claro que pode. Você pode ter uma mutação que vai transformar o alelo azão no alelo azinho, e você pode ter uma mutação reversiva, que vai transformar o alelo azinho num alelo azão. Mas a chance disso acontecer e de você pegar isso nesse exato momento, e você está fazendo aquela sua meiose, ela é basicamente nula. Então é bastante confiável que você simplesmente aceite que a mutação ela tem efeito desprezível aí nesse fato. Mas ela pode funcionar, tá bom? Quando a gente estiver trabalhando lá com genética de populações, a gente vai ver as distribuições das frequências gênicas e genotípicas, e num dos cálculos que a gente vai fazer, a gente vai justamente levar em consideração aí o quanto a mutação pode influenciar na distribuição dos diferentes genomas, tá bom? Ficou claro? Acho que eu falo muito e dou volta, às vezes eu acho que vocês se perdem. Deu para entender? Tá bom. Muito bem, gente. Do nosso formulário, acabou. Agora, eu gostaria que vocês, se tiverem mais dúvidas, que me dissessem, aproveitassem esse momento aqui para a gente poder trabalhar. Esse nosso momento de interação é para isso, tá? Vocês, quem tiver menos vergonha, quiser falar aqui, quem quiser colocar lá no formulário, para mim é indiferente. Mais dúvidas, vamos lá. Letícia. Letícia é o nome da minha filha. Tá passando o carro do ovo agora na minha casa, mas eu acho que dá para escutar. Dá sim. Eu tô com uma dúvida há um bom tempo, assim, que na verdade eu meio que me respondi, mas agora ela, como tipo, eu não dei o arremate final, parece que vira e mexe ela aparece de novo e eu fico com dúvida de novo. Mas sabe quando a gente fala de recessividade? Ela é absoluta ou ela é sempre em comparação aos alelos? Sua pergunta é excelente. Vai ser respondida daqui 2 aulas. Ó, veja, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem em algum momento. É uma coisa interessante quando você pensa assim, fala assim, porque no ensino médio, isso é uma coisa que o professor te ensina meio no automático, né? Veja, o dominante se manifesta e o recessivo não. Do ponto de vista molecular, dentro da célula, o que isso significa? Que o alelo dominante vai lá e a pancada no alelo recessivo e não deixa aquela proteína ser transcrita? Como que isso funciona? Tá certo? Então, você tem aí uma série de diferentes graus de dominância e recessividade, tá certo? E você tem também, e isso tem que ser feito alelo a alelo, né? Veja lá, vocês devem se lembrar do ensino médio quando vocês viram as séries alélicas, lembra do coelho chinchila, Himalaia, eu não me lembro mais os nomes daquelas variantes dos chinchilas lá, que um é totalmente dominante, dependendo de como for. Então a gente vai ter alelos dominantes, a gente vai ter
né, um dominante e um recessivo, você vai ter alelos que são codominantes. Pegue, por exemplo, o nosso sistema sanguíneo, o ABO, tá certo? A e B, eles são codominantes. Se você tiver o gene para A e o gene para B, você é AB. E ambos são dominantes em relação ao tipo O, né? Então, esse tipo de interação, ele sempre está relacionado com o que o gene vai produzir naquele fim do momento. Então, por exemplo, vamos pensar em genes que são codominantes. Pensa aí que a gente tem, por exemplo, um gene que determina que a cor de uma flor seja vermelha, e um outro gene, então, porque ele produz um pigmento vermelho, tá certo? E você tem um outro alelo desse gene que produz um pigmento branco. Quando você tiver duas cópias do vermelho, a flor é vermelha, duas cópias do branco, a flor é branca. Se a gente estivesse trabalhando numa relação de dominância e recessividade, provavelmente se você tivesse uma cópia de um e uma cópia do outro, ele seria só de uma cor, certo? Então, suponha que o vermelho fosse dominante, o heterozigoto seria necessariamente vermelho. No caso aqui, eles não têm dominância. Os dois expressam um pigmento funcional que vai aparecer lá no produto final, lá no fenótipo final. Então, se você misturar células que têm pigmento branco com células que têm pigmento vermelho, você vai ter na sua etapa visual uma coisa cor-de-rosa. Então, você tem um indivíduo heterozigoto que ele é intermediário entre os dois extremos, tá? Agora, a relação de recessividade é porque, assim, em geral, um alelo recessivo, ele tem, no meio da sua sequência, ele sofreu alguma mutação que ou faz com que ele perca a conectividade no sítio ativo, né? Então, vamos supor, trocou aqui a proteína, trocou aqui o aminoácido, mudou a polaridade do aminoácido, esse aminoácido agora dobra para o lado errado. Você mudou a forma da proteína, ela não se encaixa mais, tá certo? Então ela não desempenha mais a função dela. E a outra que é normalzinha, então uma tem a sua característica, a outra não funciona mais. Então qual sobressai? Essa aqui, tá certo? Uma outra possibilidade é que no meio da proteína, às vezes, pode acontecer uma mutação e isso vai gerar um stop codon ali no meio da proteína. Então, você tinha uma proteína de 250 aminoácidos, você gerar um stop codon no 118, agora ela tem só 118. Então, ela sai truncada e, por isso, ela não é funcional. Então, quem vai se manifestar? A proteína que sai inteira. A proteína truncada não vai funcionar. Professor, e se as duas proteínas saírem inteiras e aí elas são funcionais as duas? Você tem um exemplo claro de codominância, tá certo? Então, tudo vai depender um pouquinho da composição dos alelos, tá bem? Mais dúvidas? Professor, mas eu tenho Diga. outra dúvida também, mais ou menos nessa linha. Uhum. Pera, como é que eu explico isso? Tipo assim, se eu tenho tem algum alelo que influencia na dominância de outro? Tipo assim, se eu tenho o olho castanho, aí vai me dizer se eu vou ter o meu cabelo loiro. Isso chama epistasia, tá? O efeito de um gene influencia no efeito de outro gene, tá? Por exemplo, você tem desculpa, epistasia não, chama-se pleiotropia, perdão. É quando você tem um gene influenciando mais de uma característica. Na aula de interações gênicas, que eu vou botar disponível para vocês na segunda, tem bastante exemplos lá. Mas, por exemplo, sabe aquela doença fenilcetonúria? Vocês devem ter visto lá no ensino médio também. Ela simplesmente é uma falha do organismo no processamento da fenilalanina, tá certo? Então, o que ela vai acontecer é que você não quebra, tem uma cadeia gênica ali que deveria gerar um produto, ela gera outro, tá? Então,
o seu defeito, o defeito, no caso aí, é simplesmente que você não processa a fenilalanina. Mas a fenilalanina, ela, por exemplo, ela é utilizada na cadeia de produção de melatonina. De melanina, perdão. De melanina. Melatonina é para dormir. Eu estou dormindo ainda. Na cadeia de melanina. Então, se você não processa a fenilalanina, você não produz a melanina. Seu cabelo é loiro. Seu cabelo é esbranquiçado. Geralmente as pessoas tendem a ter um fenótipo mais parecido com o albino. Tá certo? Então, tem problemas na filtragem depois lá no rim, e você vai ter uma urina diferente. Então, isso pode acontecer. Mas aí é porque o produto gênico de uma cascata, às vezes, ele é necessário para outras cascatas gênicas. Então, a falha em um afeta outros, por exemplo. Isso é possível. Certo? Beleza. Steve. Na verdade, assim, eu meio que já, porque eu acabei me lembrando do esquema de gene letal, que uma certa combinação de um gene, por exemplo, normalmente nos livros didáticos eles falam sobre ratos. Uma certa coisa de rato vai morrer com isso que você acabou de falar, não é? Cortou bastante a sua pergunta, mas você está perguntando alguma coisa relativa a genes letais, né? Isso. Então, genes letais é uma coisa bastante difícil da gente estudar, porque em geral o organismo não chega nem a termo, né? Então, a gente conhece o exemplinho ali dos ratos, ele é justamente porque, por ser um organismo experimental, você pode dissecar depois a rata e achar os embriões mortos lá dentro do útero da rata, tá certo? Mas, em geral, o que acontece nesses casos é assim, você tem existe uma coisa chamada que é a dose gênica, tá? Então, por vezes, você tem alguns produtos gênicos produzidos por um tipo de alelo que eles são tolerados pelo organismo somente em determinados níveis. Se você, dentro da sua célula, tiver somente uma cópia desse gene, que é o que acontece ali nos casos letais, nos organismos heterozigotos, tá certo? Por mais que em níveis muito altos esses genes eles sejam letais, como você tem só uma cópia se expressando, você produz somente níveis toleráveis daquele composto. Agora, quando ele está em homozigose e você tem duas cópias, os níveis são muito altos e o organismo não consegue tolerar esses níveis esses níveis desse composto. Uma outra possibilidade é que, assim, o produto desse gene, ele pode ser essencial para o desenvolvimento do organismo, tá? Ainda funcionando somente com uma cópia, você produz ele, esse produto, esse gene se expressa e tem ali o seu produto final, e esse produto é suficiente para o organismo sobreviver. Mas quando você tem duas cópias truncadas ou não funcionais desse produto, você já trava o desenvolvimento do organismo naquela etapa e por isso ele não vai para frente, tá bom? Então você tem essas duas possibilidades aí com os genes letais, tá? Não sei se era exatamente isso que você queria. Existe algum exemplo em humanos? Preciso dar uma olhada, assim, de bate-pronto, não lembro, não. Ah, beleza. Valeu. Nada. Mais dúvidas, queridos? Rapaz, o cara vai entrar aqui dentro de casa com esse furadeiro aí. Senhor. Não? Ninguém tem mais dúvida? A aula foi boa assim? Ou foi ruim? Vocês não aguentaram assistir, aí vocês vêm aqui só para falar?
Vou lá, vai. Tudo certo? Nada resolvido? Bom, queridos, ó, vamos fazer o seguinte. Eu já coloquei, então, deixa eu parar a nossa gravação, que eu estou entendendo que acabou as dúvidas, é isso, né? Então vamos lá, deixa eu parar a gravação.